Muito bem, meus irmãos. Então, vamos dando início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos tratar aí dos últimos capítulos do livro de Josué, capítulos 22, 23 e 24. E o tema aí proposto pelo autor da lição é a fé obediente. Então, vamos ver o que a gente pode aprender com isso? Fé obediente. Se você parar para pensar, o que é obediência, né? Uma definição assim, o que é obediência? Obediência seria aceitar, acatar, cumprir as ordens de outro, geralmente um superior, uma autoridade, né? Então, obediente é aquele indivíduo que cumpre isso, cumpridor das ordens, da autoridade, ou seja, alguém que é submisso a uma liderança, a uma autoridade, a uma instrução. Então, fé obediente é a fé onde o indivíduo exerce essa submissão a uma liderança, a uma autoridade, a uma lei maior. E só a título de exemplo, eu coloquei duas passagens aqui, lá no primeiro livro de Samuel, 15, verso 22, há um episódio onde o rei Saul, que é quem está reinando naquele momento, comete um erro, um equívoco, uma desobediência. E aí o profeta Samuel vai repreendê-lo, corrigir, dar uma bronca nele. Então diz assim a palavra de Deus. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, às vezes, as pessoas elas ficam se excusando, né, dando desculpas, vamos assim dizer. Ah, mas não, mas depois eu vou compensar. Eu não estou obedecendo direitinho aqui esse preceito, essa orientação, essa norma, mas depois eu vou compensar, depois eu vou fazer para, né, para tentar compensar de alguma forma. E naquela ocasião, o rei Saul estava fazendo isso. Ele desobedeceu uma ordem e a desculpa dele é de que ele estava salvando ali algum rebanho, uns animais, que depois era para oferecer a Deus, mas Deus tinha mandado matar tudo, exterminar tudo. E aí o profeta fala: é mais importante obedecer do que sacrificar. Então, a importância, né, que Deus dá à obediência à sua palavra, à sua lei, à sua vontade. E lá em Atos 5, já na igreja primitiva, né, logo depois de Cristo já ressurreto, depois de Cristo já ascender aos céus, depois da chegada do Espírito Santo, onde os primeiros cristãos ali estão cumprindo, né, a ordem de pregar, de anunciar, e eles são repreendidos por algumas autoridades humanas ali, e aí Atos 5, 29 é a resposta, né, de Pedro e os demais apóstolos, onde eles afirmam: é mais importante obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Então, obediência, meus irmãos, é um tema muito frequente, muito constante na palavra de Deus, e hoje nós vamos ver um pouquinho disso aqui, naquela ocasião ali, naquele período do tempo, no finzinho do período de Josué. Mas para a gente chegar lá, vamos entender que nós estamos nos três últimos capítulos, 22, 23 e 24. É o fim do período de Josué, na liderança ali do povo, e tem essa evidência especial para essa obediência, né? E se a gente perguntar qual que é o contrário de desobediência, o oposto, o caminho inverso. Então, muito simples, alguém vai responder: é desobediência, tá certo. Mas a persistência na desobediência vai levar ao quê? A indisciplina. E a desobediência, levando à indisciplina, num segundo momento, lá na frente, vai levar ao quê? Vai levar à rebeldia. Então, no primeiro momento, talvez a pessoa: não, isso daí não tem nada a ver, não. Não, eu acho que não é. Eu acho que está interpretando errado, não é bem isso que quer dizer. E aí ele começa a não cumprir a ordem, a
orientação. Num segundo momento, ele já, não, eu já faço mesmo, então acho que tanto faz, indisciplina, né? Falta de disciplina. E, finalmente, numa fase mais avançada, talvez, a rebeldia. Não aceita a correção, não aceita a exortação. E o que é a desobediência, a indisciplina e a rebeldia? Como que são vistos diante de Deus, né, através da sua palavra? Deus não aceita, irmãos, Deus não tolera, e ele deixa isso bem claro na sua palavra, como nós acabamos de exemplificar. Então, para esse povo aqui, que está dividido aqui em cada uma das terras, conforme as suas famílias, né, Josué vai chamar a atenção deles, da importância da obediência, de cumprir os preceitos, as leis, os mandamentos. No capítulo 22, já numa fase, logo depois que terminou aí a divisão, né, das terras, o estabelecimento da cidade, tudo aquilo já tinha passado. O que acontece agora no capítulo 22? Josué chama esses três aqui, ó, Ruben, Gade e a metade de Manassés, esses três que ficaram para o lado de lá do rio, né? E despede eles, fala, olha, vocês já cumpriram o seu papel, vocês já ajudaram, pode ir para sua terra, pode ir, né, tomar posse. Enfim, esses três, irmãos, eles ficaram um pouco mais afastados, porque tinha uma barreira física aqui entre o resto das famílias, o resto das tribos, né? Então, eles estão para o lado, né, leste do rio aqui, à direita. E quando eles vão para lá, Josué dá uma exortação, uma orientação, né? Então, no verso 5 aqui do capítulo 22, ele fala, olha, tenham cuidado em guardar o mandamento e a lei de Moisés. Que vocês amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis, sirvam de todo o coração e de toda a sua alma. Assim, Josué abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Então, olha que interessante. Josué ressalta assim, olha, guardem o mandamento, guardem a lei. O que mais? Amem o Senhor. O que mais? Andem em todos os caminhos do Senhor. O que mais? Sejam fiéis a Ele e sirvam de todo o coração e toda a alma. Então, sabe aquele negócio? Qual que é o maior mandamento? O principal, o primeiro de todos, amar a Deus, né? Acima de todas as coisas. É mais ou menos isso que Josué está falando para esses três grupos aqui. Olha, a terra de vocês é mais longe, vão, tomem posse, habitem, sejam felizes, mas olha, lembrem-se, vocês estão mais longe, não se esqueçam do mandamento, da lei, amar a Deus, né? E aí, nesse capítulo 22, vai acontecer uma coisa interessante, porque lá no verso 10, a gente vai ver que esses três povos aqui, né, dessas três famílias, eles vão construir um altar do lado de cá do rio, né? E quando o resto do povo de Deus que ficou para o lado oeste do Jordão fica sabendo, eles ficam desconfiados. Mas por que eles estão construindo um altar? Será que eles já vão desobedecer? Será que eles já vão começar a fazer culto em um lugar estranho? Porque lembra que o altar, onde eles deviam apresentar, né, as ofertas, era aqui, em Siló, desse lado do rio. Então eles vão lá. As outras tribos ficam preocupadas, vão falar, olha, os nossos irmãos ali, eles já estão debandando para desobediência. Vamos lá, vamos saber o que é isso. Na verdade, meus irmãos, aqui no capítulo 22 fala que eles foram preparados para a guerra já. E o que acontece? Há uma preocupação. Por que vocês estão construindo esse altar? E aí, dos versos 21 a 29, é uma resposta, uma explicação desses três aqui, os descendentes de Ruben, de Gade e a metade de Manassés. E a resposta deles é essa aqui, que eu coloquei aqui nos versos 26 e 27. Nós estamos edificando um altar, não é para holocausto, não é para sacrifício, mas é para que entre nós e vocês, entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho. Possamos servir o Senhor na presença dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos, vocês não têm nada a ver com o Senhor, vocês não têm nada a ver com a gente.
eles ficaram afastados aqui do resto do povo. Então eles fizeram, vai que no futuro, os nossos netos, bisnetos, netos a geração futura, falam assim, mas vocês é um povo que vive lá do lado de lá do rio, vocês não têm nada a ver com a gente. Então eles construíram esse altar para servir de um memorial, de um testemunho, para servir, né? E não, nós fazemos parte, sim, da família de Deus, do povo de Deus. E essa resposta, lá no final do capítulo, nos versos 33 e 34, convenceu os demais. Com essa resposta, os filhos de Israel, né, os demais aqui, a oeste, né, se deram por satisfeitos e bendisseram a Deus. E não falaram mais de ir fazer guerra contra eles para destruírem a terra, onde habitavam os filhos de Ruben e de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram esse altar de testemunho, porque disseram, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Então vejam que em algum lugar aqui que nós não sabemos a localização exata, eles construíram um altar para servir de quê? De testemunho. Para quê? Para as gerações futuras. Para que eles lembrassem, nós que ficamos do lado de cá do rio, nós também somos povo de Deus, também somos povo de Israel, né? Então, ficou registrado esse fato, esse altar, esse memorial, para servir de testemunho que eles faziam parte do mesmo povo, da mesma herança, da mesma terra prometida por Deus. E assim acabou o capítulo 22. Agora vamos para o capítulo 23. O que acontece no capítulo 23? Olha só, muito tempo já havia passado, e Josué já era o quê? Bem idoso, bem idoso. Aí ele vai chamar o povo, os anciãos, os chefes, os líderes ali de cada família, né? E ele vai fazer um grande discurso. E nesse grande discurso, meus irmãos, Josué vai lembrar o povo das grandes coisas que Deus fez. Ele fala, olha, vocês já viram tudo que o Senhor Deus fez. Todas essas nações que estavam aqui por causa de vocês. Porque o Senhor, seu Deus, é que lutou por vocês. Aí ele relembra da distribuição das terras para cada uma das tribos, das famílias. Vocês lembram que era por sorteio, né? A maioria delas, né? Então ele está lembrando tudo o que aconteceu, está lembrando que Deus afastou e expulsou deles as nações estranhas, estrangeiras, como ele havia prometido, né? Então, Josué, aqui no capítulo 23, ele está reafirmando o cumprimento da promessa de Deus. Qual promessa? Que aquele povo iria tomar posse daquela terra. Aquela terra era para ser deles. Então, eles falam, olha aqui no verso 5, olha só, que eles tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Vocês viram, aconteceu, gente, se cumpriu, olha só, não falhou a promessa de Deus. Então serve para nós hoje, né, para nós lembrarmos das promessas de Deus para nós, que nós somos o povo de Deus hoje, e as promessas que Deus tem para nós também irão se cumprir, não irão falhar, meus irmãos. Só que tem um portanto aqui no verso 6, olha, então tá vendo? Tudo se cumpriu, Deus prometeu, Deus fez, né? Portanto, assim, dessa forma, meus irmãos, qual é a consequência disso? Esforcem-se. Olha só, esforcem-se, povo. Para quê? Para guardar e para cumprir tudo o que está escrito na lei de Moisés. Para não se afastar da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. O que mais? Para não se misturar com outras nações, para não se misturar com os deuses deles, para não servir nem adorar esses deuses deles que são falsos deles. Pelo contrário, apeguem-se a quem? Ao Senhor, o seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Mas olha, Josué, ele faz um discurso, ele chama o povo, vocês entenderam, povo, que a promessa de Deus se cumpriu? Vocês estão vendo que se cumpriu? Agora, façam a parte de vocês, se esforcem, se empenhem, mantenham-se fiéis a esse Deus que cumpriu a promessa. Ele chama a atenção do povo, não se desvie nem para um lado nem para o outro. O que mais no verso 23? Olha só, de novo aqui no verso 11, olha, tem um portanto. Ó. Portanto, o quê? Empenhem-se. Ali atrás ele falou esforcem-se. Agora é empenhem-se. Em quê? Em amar a Deus. Amar o Senhor, seu Deus. Por quê, meus irmãos? Porque se vocês se desviarem dele e se apegarem com as outras nações e se unirem com eles,
olha só, se vocês se desviarem, presta atenção, Josué está dando um alerta para o povo. Como se desviarem? Se unindo aos povos estrangeiros em casamento, se misturarem com eles. E aí, o que vai acontecer, meus irmãos? Saibam que Deus não expulsará mais essas nações, esses estrangeiros diante de vocês. Pelo contrário, eles serão o quê? Laço, rede, armadilha, açoite nas costas, espinhos nos olhos. Olha que coisa terrível. Josué está falando, olha, vocês têm que se esforçar, vocês têm que se empenhar para não fazer nada disso, porque se vocês fizerem, esse povo vai servir de açoite para vocês, de castigo, de laço, de rede. E aí, até quando que isso vai acontecer? Até o fim dos tempos, irmãos. Até que vocês, povo, desapareçam dessa boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Então, olha o tamanho, assim, da importância desse discurso. Povo, esteja atento, esforcem, se empenhem. Se vocês não se esforçarem, se vocês não se empenharem, se vocês não cumprirem o que Deus mandou, olha só, vocês vão criar problemas para vocês. Laço, rede, açoite, espinhos. E não vai ser temporário, não. Vai ser até que vocês desapareçam. Meus irmãos, o povo não tinha desculpa. A gente não sabia, né? Não tem desculpa. Nos versos 14 e 15, continuando o discurso de Josué, ele de novo chama atenção, olha só, nenhuma só promessa falhou de toda a boa palavra que o Senhor tinha falado. Irmãos, nenhuma promessa de Deus falha. Então, quando a gente entende a palavra de Deus para nós hoje, a promessa que existe para nós, de que Cristo voltará, de que nós vamos viver um corpo glorificado, um novo céu e nova terra, vai se cumprir. Então, o mesmo recado que tinha ali para aquele povo é para nós hoje. Se a gente acredita, se a gente está vendo que a promessa vai se cumprir, o que a gente tem que fazer? Se esforçar, se empenhar em quê? Em amar a Deus, e em cumprir os seus preceitos e as suas leis. A promessa de castigo, meus irmãos, também não vai falhar. Olha aqui no verso 15. Assim como se cumprirem as coisas boas que o Senhor prometeu, assim também o Senhor cumprirá contra vocês todas as ameaças. Até quando? Até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Se forem, se servirem outros deuses, adorarem, aí sim a ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês desaparecerão da boa terra. Então, irmãos, assim como nós temos uma promessa, né, que é boa, que é a terra prometida para nós, novos céus e nova terra, livre do mal, livre do pecado, vai se cumprir. Mas também, meus irmãos, vai se cumprir a promessa de juízo. Quem não permanecer, vai ter justiça, vai ter castigo, vai ter ira de Deus. Deus também vai cumprir a promessa de juízo e de castigo. Tem a promessa de bênção, vida eterna, vida em abundância, novo céu e nova terra, mas, por outro lado, tem a promessa de juízo, de castigo. Né? Então, não tem desculpa para não saber, ou para dizer, mas eu não sabia que ia ser assim. Não tem, meus irmãos. Deus deixa bem claro em toda a sua palavra, desde lá do tempo do povo de Israel até nós, que somos o novo Israel de Deus. Vamos para o capítulo 24 agora, meus irmãos. É o último capítulo. Josué vai chamar o povo de novo e vai fazer 2 discursos agora. O primeiro discurso vai do verso 1 até o verso 13, onde Josué vai fazer um resumo da história. Isso é muito interessante, porque ele vai falar, povo de Deus, vocês sabem como que nós chegamos aqui, desde lá de Tera ou Terá, pai de Abraão e de Naor, eles estavam lá do rio Eufrates, eles serviam outros deuses, aí Deus chamou Abraão, e aí Josué vai contar toda a história. Então ele vai resumir a história do povo. E lembra que a gente comparou lá atrás, na introdução, né, do nosso estudo, o livro de Josué com o livro de Atos. Porque no livro de Atos, após o Evangelho, após Cristo, Jesus, o novo Joshua, né, que eles têm o mesmo nome,
Agora, no livro de Atos, é a posse da bênção que se esperava. E no Josué é isso, a posse daquela bênção, naquele momento, que é a posse daquela terra. E lá também tem um resumo da história. Se você for lá pegar lá no final do capítulo 6, capítulo 7 de Atos, o que você vai encontrar? Você vai encontrar Estevão, que foi um dos primeiros diáconos. Ele está sendo ali acusado, ele está sendo, na verdade, condenado à morte, ele vai ser apedrejado. E Estevão faz um grande discurso, onde ele faz um resumo de toda a obra de formação do povo de Deus. Ele igual, muito parecido com o que está aqui, desde lá de Abraão, passando por Jacó, e o povo lá no Egito, e depois Deus tirando do Egito e abrindo o mar. Então, se você falar assim, eu queria um resumo da história, irmão Fernando, onde que tem? Aqui, em Josué 24, mas aqui é um resumo pequeno. Vai lá em Atos, capítulo 7, você vai encontrar um resumo grande, proferido por Estevão. O que mais nesse discurso, meus irmãos, que a gente pode chamar a atenção aqui? Olha no verso 12 aqui, que interessante que Josué vai estar falando. Ele fala assim, né, que Deus, foi ele que expulsou os povos. Não foram vocês, não foi a espada de vocês, nem os arcos de vocês que fizeram isso. No verso 13, vocês estão habitando uma terra que vocês não trabalharam. Vocês estão conquistando cidades que não foram vocês que construíram. Vocês estão vivendo nessas cidades e comendo das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Olha que interessante isso. Josué deixa claro para o povo. Vocês estão conquistando uma terra que era prometida. Vocês estão habitando em cidades que não foram vocês que construíram. E vocês estão comendo das árvores, né, no exemplo aqui das vinhas, dos olivais, que não foram vocês que plantaram. Por quê? Porque foi Deus que deu para vocês. Vamos trazer isso para a nossa perspectiva, que um dia nós vamos herdar também uma nova terra que é prometida a nós. Essa nova terra, irmãos, não foi a gente que construiu. Lá a gente vai viver uma coisa que não foi a gente que fez, não foi as nossas mãos. Olha que interessante. Aquele povo viveu isso. E nós um dia vamos viver isso também, no novo céu e nova terra, que não foi a gente que construiu, não foi o nosso esforço pessoal que construiu com as nossas mãos. Olha que bacana isso. Josué já estava dizendo aquilo, olha, vocês estão gozando de um prêmio, de uma recompensa que não foi vocês que construíram com as suas mãos. Lembrança de que Deus prometeu e ele cumpriu. E não foi por esforço próprio, e nem foi por mérito pessoal. Então eu pergunto para vocês, lá naquele povo lá, naquela época que Josué está falando, se não foi por esforço deles, não foi eles que trabalharam as cidades, não foi eles que plantaram as vinhas e os olivais. Então foi por quê que eles estavam conquistando aquelas cidades, e aquelas vinhas, e aqueles olivais, meus irmãos? Foi por quê? Foi por graça. Foi por graça. Foi dado por Deus de presente para eles. E nós, meus irmãos? O novo céu, a nova terra, né, quando nós vamos habitar com Deus, livres do mal, livres do pecado, não é por nosso esforço próprio e pessoal. Também será por graça. É Deus que dá. Lembra lá em Efésios que o dom gratuito de Deus, né? Não é... Lembra que em Romanos fala, lá no capítulo 9, que não depende de quem quer ou de quem corre atrás, mas é de Deus que o dá, conforme ele quer. Que coisa incrível isso, meus irmãos. Aquele povo viveu isso naquele momento, aqui, nessa terra, e nós um dia vamos viver isso, num novo céu e na nova terra. Mas que mais? O segundo discurso de Josué, aqui no capítulo 24, vai do verso 14 até o verso 28. É uma renovação da aliança daquele povo com Deus. Olha só, Josué chama a atenção do povo. Agora, pessoal, agora, povo, temam o Senhor. Sirvam a Deus com integridade, com fidelidade. Joguem fora deuses dos pais de vocês. Se porventura alguém ainda tem aí algum amuleto, alguma coisa mística, joga fora. Sirvam com fidelidade. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, olha só, Josué está dando um ultimato para o povo aqui. Escolham hoje a quem vão servir. Os deuses dos pais de vocês
ou os deuses dos amorreus, que era o povo que vivia aqui nessa terra que vocês estão habitando hoje. E aí tem aquela frase, famosa frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué dá um ultimato aqui: povo, é hoje, decidam hoje. A quem vocês vão servir? Eu e a minha casa serviremos a Deus, ao Senhor, ao Deus Yahvé, que cumpriu as promessas, que deu essa terra, que a gente não cultivou, não plantou. E vocês? Escolham hoje. Aí o povo vai responder aqui: longe de nós abandonar. Não, nós não queremos outros deuses, não. Então eles vão afirmar que eles vão servir sim a Deus. Então, olha só, no verso 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês, povo? No verso 18, o povo responde, olha só, portanto, nós também serviremos o Senhor, pois ele é o nosso Deus. Então, o povo fez uma confirmação, assim, nós também, Josué, nós estamos contigo, nós também serviremos ao Senhor. Vamos continuar aqui o capítulo 24, a partir do verso 20. Olha só, se vocês abandonarem o Senhor, ele se voltará contra vocês. Vocês já estão sabendo. Fico alerta. E o povo todo disse a Josué: não, o que nós queremos é servir ao Senhor. Então, olha só, o povo está afirmando: nós vamos ficar firmes, nós vamos ser servo de Deus, nós estamos com o Senhor. E aí, quem que é testemunha? Que ele pergunta. Josué disse ao povo: olha só, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de escolherem o Senhor para o servir. E eles disseram, responderam, sim, somos testemunhas. Lembra que lá no capítulo 22, aquele pessoal que ficou do lado do rio, ergueu ali um altar, causou ali uma preocupação. O que eles falaram? Para que serviu o altar? Para servir de testemunho para as nossas gerações futuras, que nós também somos parte do mesmo povo, da mesma família de Israel, de Deus. Agora aqui, Josué deu um ultimato. Vocês vão ficar com o nosso Deus? Vamos. Quem é testemunha? Nós mesmos. Nós somos testemunhas de que nós escolhemos servir a Deus, ao Senhor. E por que eu ressaltei aqui essa palavra aqui de testemunho? Porque como que funciona hoje, irmãos? Todos nós, e nós inclusive vimos isso nesse último final de semana, que teve o quê? Teve o batismo, né? Onde ali as pessoas, elas proferiram publicamente: eu escolho servir ao Senhor. O pastor pergunta lá: você aceita servir a Cristo como seu Senhor, seu Salvador? A pessoa, ela responde: sim, eu aceito, sim. E nós que estamos ali assistindo, o público, a sociedade, para que serve a gente assistir ali? Para que serve a cerimônia, né, do batismo? Para servir, né, de testemunho também. Todo mundo que está vendo ali, ali, ó, naquele dia, ele fez esse mesmo discurso ali. Ele também proferiu publicamente que ele serviria ao Senhor, ao nosso Deus. Interessante isso, né, irmãos? E aqui no verso 26 e 27, Josué ele vai pegar uma pedra, ele vai colocar aqui debaixo de um carvalho, ele vai escrever aquelas palavras num livro, que aquilo vai servir de registro, que o povo afirmou que iria sim servir a Deus, servir aquele Deus, aquele Senhor. E ele fala aqui no verso 27, essa pedra nos será por testemunha, que ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então, se um dia alguém falar, mas eu não fiz esse juramento, não é certo esse castigo agora sobre mim. Não, é sim. Olha lá a pedra memorial lá. Você, o seu povo, os seus ancestrais aceitaram, fizeram uma aliança. Você faz parte dessa aliança, dessa família. Então, se você escolher abandonar os caminhos do Senhor, lembra que estava lá? Os povos estrangeiros vão ser o quê? Rede, laço, armadilha, açoite, espinho. Então é isso, meus irmãos. Josué faz esse grande discurso, ele relembra os feitos do Senhor e ele faz esse ultimato. Escolham hoje a quem vocês vão servir. E o povo afirma: nós serviremos ao Senhor. Posso registrar aqui no livro, na pedra, para servir de pó? Está aqui, está registrado. Serve de testemunho. No futuro, ninguém pode dizer: eu não fiz esse acordo, eu não fiz. Fez. Está ali registrado no livro. Está ali registrado na pedra, que serve de testemunho.
O finalzinho do capítulo 24 agora, meus irmãos, olha só, é o encerramento do livro, é o encerramento. Nós temos aqui, ó, do verso 29 até o verso 33, o final da história. São 3 sepultamentos. Primeiro, de Josué. Então, olha só, Josué morreu com a idade de 110 anos, e ele foi sepultado ali, na cidade, ali tem o nome da cidade, que fica em Efraim. E no verso 29, eu chamo a atenção de vocês, que ele fala assim, que morreu Josué, filho de Num, que era o quê? Servo do Senhor. Lá nos outros livros, enquanto ele ainda era um assistente, um auxiliar de Moisés, que Moisés ainda era vivo, ele era chamado de servo de Moisés. Agora, ele é chamado de servo do Senhor. Segundo sepultamento de José, olha só, os ossos de José que estavam guardados lá no Egito, que foram trazidos para o povo, porque José, quando ele estava no fim dos dias, né, ele pediu que os meus ossos sejam trazidos e sepultados na terra que o Senhor prometeu. E agora aqui a gente vê isso também se cumprir, olha só. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém. Tem ali tudo certinho, o lugar onde fica. E por que é interessante registrar isso, irmãos? Porque olha só, são 2 gerações. José era um dos filhos de Jacó, dos 12 filhos, as 12 famílias que formaram o povo de Deus. E quando José morreu, esses 12 filhos estavam formando ali o povo de Israel. Agora, ele sendo sepultado aqui, pelo menos registrado junto aqui com o sepultamento de Josué, nós temos as 2 gerações. A geração que começou a formar o povo de Israel e aqui a geração do povo pronto, recebendo a promessa já da posse da terra. A promessa já cumpriu. Aqui, eles viam a promessa lá na frente. Nós vamos ser um grande povo e nós vamos herdar uma terra boa, que mana leite e mel. Aqui, a geração que tomou posse, que fez cumprir essa promessa. Nós já somos um grande povo, uma grande nação, e nós já tomamos posse da terra, a terra prometida. Olha que interessante, fechou um ciclo. O ciclo estava começando lá atrás com José, e agora está fechando aqui com Josué. E os dois estão, pelo menos o registro aqui, né, no mesmo momento, dos dois sendo sepultados. E por fim, morreu também Eleazar, ele era o sumo sacerdote naquela época, ele era, e ele foi sepultado ali, na cidade que pertencia a um de seus filhos. E assim nós fechamos, encerramos o registro, a história do livro de Josué, meus irmãos, no capítulo 24. Muito bem, mas como nós ainda temos alguns minutinhos, eu vou propor para os irmãos aqui, meus irmãos, olha só, vamos fazer um resumo rápido e geral de todo o livro de Josué? O que vocês acham? Ó, resumo para prova. Se tivesse prova amanhã, eu gosto de fazer resumo para estudar para prova, hein? Fiz isso minha vida inteira, irmãos. Então, ó, um resumo geral do livro de Josué. Quem foi Josué? Ele era filho de Num, então a gente sabe que o pai dele se chamava Num. Ele era de que tribo, de que família? De Efraim. Ele foi um dos 12 que Moisés mandou espiar a terra, isso muitos anos lá atrás, lembra? Quando Moisés ainda estava, o povo estava chegando para tomar posse da terra, vamos mandar 12 lá espiar. Só 2 voltaram com fé, com perseverança. Ó, a terra é boa sim, a terra é... Os outros 10 murmuraram, falaram, não, essa terra não é para nós não. Tem povo forte, tem gigante, tem povo exército. E por causa disso, irmãos, aquela geração ficou peregrinando no deserto 40 anos até renovar a geração, e só os 2, Josué e Caleb, que permaneceram, né? O nome original de Josué era, na verdade, Oséias. E lá naquele episódio de Números 13, dos 12 espias, é que ele foi chamado por Moisés de Joshua, né? Que é o mesmo nome inscrito, né? De Jesus. Né, porque é o Deus Salvador. Olha que interessante isso. Lá ele foi chamado de servo de Moisés. E aqui no final do livro, como nós acabamos de ver, ele é chamado de servo de Deus. Vamos dar uma corrida rápida pelo livro de Josué. No capítulo 1, irmãos, a gente vê Deus animando
e chamando Josué. Josué, você agora é que é o líder desse povo. É você que vai levar eles a conquistar a posse da terra. Você que vai conduzir o povo a tomar posse da terra prometida. Esse é o capítulo 1. No capítulo 2, nós temos o episódio onde ele também manda espiões. Lembra que Moisés mandou espiões via terra? Agora eles vão tomar posse da terra. A primeira cidade que eles têm que tomar, Jericó. Aí ele manda também espiões ali. Nós temos no capítulo 2 o episódio dos espiões ali sendo acobertados, né, e salvos, na verdade, por Raabe, que era uma prostituta. E aí nós já aprendemos uma coisa interessante no capítulo 2, irmãos, que já havia inclusão de pessoas na família, no povo de Deus. Pessoas estrangeiras. Porque até então, só quem era da linhagem ali dos 12 é que era a família de Israel. Como que alguém fazia de fora para fazer parte? Tinha que ser incluído na família. Ou por casamento, ou como aconteceu aqui com Raabe, pela fé. Como que Raabe foi incluída no povo de Deus? Você lembra? Ela falou para os espiões: olha, eu ouvi falar, alguém me contou do seu grande Deus, das coisas poderosas que ele fez no Egito, que ele abriu o mar. Eu acredito nesse Deus, eu quero fazer parte. E aí a fé dela, meus irmãos, se colocou em prática. Lembra lá de Tiago, capítulo 2? Nós já estudamos capítulo 2 de Tiago. Ele cita a fé de Raabe como uma fé que pôs em prática. Como que ela pôs em prática? Ela pôs a própria vida em risco para salvar os espias, para eles poderem escapar, né, do povo de Jericó. E aí ela fez um acordo com eles. Quando vocês vierem conquistar a cidade, eu quero ir com vocês. E eles fizeram: tá bom, nós vamos salvar você e a sua família. E como que ela foi incluída, irmãos? Pela fé. Porque ela acreditou e ela pôs em prática. Ela não ficou aquela fé só da boca para fora. Interessante que nós já estudamos isso lá em Tiago, vocês se lembram. Vamos lá, capítulo 3 e 4 de Josué, é a passagem do Rio Jordão. Ali tem uma coisa interessante, porque a água do rio parou de correr, irmãos, eles passaram em seco. Já tinha acontecido uma coisa parecida com isso, com a outra geração lá atrás, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, não é verdade? Então, veja como que os eventos parece que vão se repetindo, né? Moisés mandou os espiões, Josué também mandou. Moisés liderou o povo passando pelo mar, passando em seco. Josué aqui também liderou o povo para atravessar o Rio Jordão e eles também passaram em seco. Interessantíssimo isso. No capítulo 5, nós temos uma coisa interessante, que às vezes a gente lê, passa batido. Eles vão celebrar a primeira Páscoa, já no território ali, que era para eles tomar posse. E foi quando parou de cair o maná. Lembra que eles... Como que esse povo se alimentou todo esse tempo? Lembra? Deus mandava cair do céu, né, o maná, a comida. E quando eles chegaram no território, na terra prometida, e eles celebraram a primeira Páscoa, lá no capítulo 5 de Josué, está escrito que eles comeram das provisões da terra. E quando eles comeram da provisão da terra, que era a terra deles, a terra prometida, não precisou Deus mais mandar provisão. Cessou o maná. Agora, povo, agora vocês vão pegar da terra. Cultiva a terra, planta, cria animais. Então, se alguém te pergunta, quando que cessou de cair o maná? Não continuou caindo para sempre. Foi quando eles estavam tomando posse da terra, celebraram a primeira Páscoa. No finalzinho do capítulo 5 tem uma coisa também muito impressionante, meus irmãos. Aparece um homem, um soldado, com a espada embanhada. Josué vê aquele homem e ele pergunta: quem é você? Você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Você é por nós ou contra nós? E aquele homem meio misterioso, né, um soldado de espada na mão, ele fala: eu não sou nem uma coisa nem outra. Eu sou o quê? Eu sou o príncipe do exército do Senhor. E aí os teólogos discutem se era um anjo de Deus ou se era uma forma de aparição de Deus. Mas tem uma coisa muito impressionante, porque aquele homem, né, esse príncipe do exército do Senhor, ele fala para Josué assim: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E vocês se lembram? Nós já ouvimos, isso já aconteceu antes? Já aconteceu antes. Com quem? Com o antecessor de Josué, com Moisés. Quando Deus aparece para Moisés, numa forma ali misteriosa, numa planta ali chamada sarça, que pega fogo, mas não queima nunca, o que Deus falou para ele? Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E assim como aconteceu
com Moisés, agora com Josué, o seu sucessor, aparece uma figura humana meio misteriosa, ele se identifica como o príncipe do exército do Senhor, e ele fala a mesma coisa: tire a sandália dos seus pés. Olha como as coisas vão se repetindo. Moisés, Josué. Moisés, Josué. Interessante isso, né? No capítulo 6, meus irmãos, nós vemos a destruição e a posse da cidade de Jericó. E Raabe, lembra da Raabe? Ela não tinha feito um acordo, ela não tinha demonstrado a fé em prática, né? Agora ela é salva. No capítulo 6 se concretizou que ela foi salva da destruição e ela passou a fazer parte. Inclusive, nós vamos ver que ela é da linhagem de quem, meus irmãos? De Jesus, o Salvador. Que coisa fantástica isso, irmão. Um estrangeiro, uma prostituta, que talvez alguém ali não daria nada por ela, teve fé, porque ouviu falar, pôs a fé em prática, foi salva, fez parte do povo de Deus e entrou na linhagem de Jesus. Que coisa fantástica, não é? Nós aprendemos onde? Na Bíblia, no livro de Josué, nos demais livros. Capítulo 7 e 8 de Josué, nós vamos ver ali um enrosco que aconteceu quando eles foram ali dominar a cidade de Ai. Tinha um homem chamado Acã ali, que ele estava em pecado, porque não era para pegar nada das coisas estranhas, estrangeiras. Ele pegou uma capa, ele pegou ali, né, uma prata, um ouro, uma coisa ali. Ele viu, ele cobiçou. Lembra os 10 mandamentos? Não cobiçar, mas ele não aguentou. Ele pegou para ele. E aí, por causa do pecado dele, teve ali um castigo, o povo sofreu ali na cidade de Ai. Isso está registrado ali nos capítulos 7 e 8 de Josué. E nos capítulos 9 e 10, meus irmãos, aqui há uma outra coisa também muito interessante, que às vezes a gente passa batido, mas vale a pena. Os irmãos vão entender por quê. No capítulo 9, aparece um povo que vivia ali na terra, que era a terra prometida, que eles iam conquistar, dominar, expulsar ou exterminar, que era o povo chamado de Gibeonitas. E esse povo, irmãos, eles usam de uma artimanha incrível. Eles pegam uns pães velhos, ressequidos, umas roupas velhas, sandália velha, uns vasos já rachados, muito velho. Aí eles pegam e falam assim, vamos lá fazer um acordo com esse povo. Esse povo é muito forte, muito poderoso, eles vão nos matar, vão nos dominar. E aí eles vão lá e falam assim, olha, nós somos um povo que vem de muito longe, e a gente ouviu falar de vocês, do seu Deus, né? E nós queremos fazer um acordo com vocês, para vocês não acabar com a gente. Aí Josué fala assim, mas como que a gente vai saber se vocês não são aqui das redondezas? E aí que eu acho engraçado, porque eles falam, não, nós viemos de longe. Olha só, esses pães tinham acabado de sair do forno quando a gente pegou a viagem. Olha aqui, eles já estão velhos, ressequidos. Olha aqui, os nossos vasos já estão rachados, já estão velhos, porque a viagem foi muito longa. E nesse episódio fica registrado ali que os filhos de Israel, que Josué, não consultaram o Senhor. E quando eles não consultam o Senhor, eles fazem o quê? Eles caem na armadilha. Eles caem no conto, famoso conto do vigário. Caíram na história dos gibeonitas. Fizeram um acordo com eles. Tá bom, nós não vamos matar vocês, nós não vamos... Depois eles vão, logo depois ainda no capítulo 9, eles vão descobrir que era um povo dali mesmo, da terra prometida, que era um povo que provavelmente eles iam ter que dominar, matar, expulsar, mas eles já tinham feito um acordo. E agora? Eles não podem voltar num acordo. Eles fizeram um acordo em nome de Deus. E lembra que o nome de Deus não pode ser tomado em vão? Lembra disso, dos 10 mandamentos? E agora, meus irmãos, no capítulo 10 vai ter um episódio onde outros reis vão lutar contra esses gibeonitas. E esses gibeonitas que tinham engabelado o povo, que tinham engabelado Josué, falar, pô, vocês têm que salvar a gente agora, vocês têm que ajudar, ó, nós vamos perecer aqui. E por que eu coloquei essa história aqui, irmãos? Porque acontece muita coisa fantástica, extraordinária. É aquele episódio que todo mundo lembra, né? Lembra que Josué ora e parece que o sol para, né? O dia se prolonga. É nesse episódio onde eles vão lutar em favor dos gibeonitas, um povo estrangeiro, mas que passou a perna neles, uma conversa, e eles foram atrás deles. Fenômenos incríveis. Teve chuva de pedra, de granizo, que parece que é uma coisa inédita até então. Teve o sol que se parou. Se você pegar as várias traduções, vai falar que o sol demorou
mais do que um dia para começar a se pôr. Uma coisa incrível. Os físicos aí, os pessoal que estuda isso, não consegue entender isso, não consegue achar uma explicação. Irmãos, do ponto de vista da física, isso é impossível de acontecer. Mas a gente sabe que o nosso Deus é Ele quem controla todo o universo, os astros. Ele que chama as estrelas pelo nome, né, como diz o profeta Isaías, e nenhuma deixa de comparecer. O que é para o nosso Deus? Mandar os astros parar, o Sol e a Terra ali parar? Não é nada para o nosso Deus, não é nada impossível, né? Isso está lá, em Josué. Uma história fantástica, irmãos. Capítulo 9 e 10. Nos capítulos 11 e 12, nós vamos ver outras vitórias do povo de Deus sobre vários povos, vários reis. Tem lá o nome de vários deles. Se eu não me engano, são 31 reis que eles conquistaram e dominaram. E no final do capítulo 12 ali, né, do 11 do 12, fala que finalmente todo o território foi conquistado e a terra repousou da guerra. Lembra que Josué tem 24 capítulos? Metade do livro, irmãos, até o 12, é guerra, é conflito, é briga com outro povo, é dominar povo, é expulsar, é conquistar terra, é conquistar rei. Olha, o povo teve que trabalhar, o povo teve que conquistar aquela terra. Mas era a promessa de Deus. Deus estava lutando com eles. Como que a gente sabe disso? Olha só, fenômenos extraordinários. Chuva de pedra, o dia parar de correr, era Deus que lutava pelo seu povo. Daí para frente, meus irmãos, é mais rápido. Dos capítulos 13 a 19, é a divisão da terra. A terra já foi conquistada, agora vamos dividir, vamos distribuir. Que família, que descendente que vai ficar com que região? Lembra que foi por sorteio, né? Lembra também que Caleb e Josué, que são os dois únicos remanescentes daquela geração dos 40 anos no deserto, eles tiveram uma recompensa, eles receberam uma terra a mais. E aonde que está registrado isso? Lá nos capítulos 13 e 19 de Josué. Nos capítulos 20 e 21, nós temos as cidades de refúgio. Lembra que o Manuel falou disso? Eram 6 cidades, 3 de um lado do rio, 3 por outro lado. Para que servia a cidade de refúgio? Caso alguém fosse acusado de homicídio, né, proposital, né, ele tinha chance de se defender, talvez ele diga, não, mas não foi proposital, aí ele tinha chance de ir para uma dessas cidades de refúgio, onde ele ia ser julgado, ia ser examinado o caso, enfim, tinha toda a legislação ali sobre isso. Também nós vemos as cidades dos levitas, você se lembra que a tribo de Levi não ganhou terra, não ganhou território, eles foram dispersos, né? Eles estavam nas cidades de refúgio e eles estavam em várias cidades de todo o território, todo o território. Por que isso, irmãos? Porque eles tinham um trabalho, eles tinham um serviço, que era o quê? Ensinar o povo da lei, da vontade de Deus, a lei cerimonial, a lei moral de Deus. Tinha que ter alguém para ensinar isso. E era de responsabilidade de quem? Dos levitas. Então eles estavam todo o território. Vocês lembram que a gente viu nessas aulas que o nosso Deus é um Deus de organização. Organização. Está tudo planejado, a distribuição, a divisão, por que vai ter cidade ali, por que vai ter levita onde tinha que estar. Nosso Deus é um Deus de organização. Finalmente, os capítulos 22 e 23, que nós vimos hoje, já entrando no final do livro, final da vida de Josué, ele exorta o povo, lembra? Empenhem-se, se esforcem, né? Mantenham-se fiéis em quê? Em obedecer a Deus, às leis de Deus. E, finalmente, no capítulo 24, onde Josué faz um resumo ali da história do povo até aquele momento, e ele conclama o povo, ele fala, escolham hoje a quem vão servir. Porém, eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. E, com a morte de Josué, nós temos o fim do período, o fim da era da distribuição e da posse, de fato, da terra prometida por Deus. Quantos e quantos anos antes, né, irmãos? E assim, nós fizemos um resumo rápido, resumo geral, de todos os 24 capítulos de todo o livro de Josué. Muito bem, meus irmãos. Era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos na aula de hoje. Eu espero que os irmãos possam ter compreendido bem todos os tópicos, todos os assuntos. Eu vou encerrar aqui a participação e vou abrir para os irmãos com dúvidas, comentários, questionamentos. Fiquem à vontade.